Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Sabadão, dia 3 de maio de 2025. Brasileirão, Série A 2025, sétima rodada. Tivemos um jogo na sexta-feira, né? Pós-feriado, pós 1º de maio. Fortaleza jogou contra o. Deixa eu pegar aqui. Porra, é tanto jogo, irmão, que não é sacanagem, não. Fortaleza e São Paulo, na verdade, São Paulo e Fortaleza empataram de 0-0. E neste sabadão, mais 4 partidas. Teremos 4 partidas no sábado, 3 partidas no domingo e 2 partidas na segunda-feira. Deixa eu só confirmar se é exatamente isso. Isso. 4 jogos tivemos neste sábado. E um desses jogos foi o clássico nordestino Ceará e Vitória, que, se eu não estiver enganado, tem uma certa invencibilidade aí entre os dois, né? Parece que o Ceará, se eu não estiver enganado, se eu não escutei errado, o Ceará tem algum tempo que não perde para o Vitória. E, jogando por esta sétima rodada, o Vozão, que está muito bem nesse início de Campeonato Brasileiro, vence, sobe na tabela e tem um final de semana tranquilo, de paz, com a sua torcida. E a do Vitória, ao contrário do rubro-negro baiano, preocupada, mas calma. O Vitória já teve uma experiência não muito boa no passado, mas conseguiu se reabilitar e chegou inclusive na Sul-Americana. Então sabe, é só início, pá, a gente sabe que não pode dar mole, mas o Vitória já passou por situações parecidas, na verdade até pior. Então, Ceará 1, Vitória 0. A gente vai falar sobre a classificação, vamos falar sobre os números e vamos falar sobre o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vozão e meu amigo torcedor do Rubro Negro Baiano, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Rosa com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frama pelo lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Toda essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos aqui de cara. A vitória do Ceará foi justa? Sim, foi justa. Na minha opinião, foi uma vitória, sim, justa. Vamos aqui para a classificação. Com esta vitória, o Ceará está na 6ª colocação nesse momento, com os 5 resultados que já tivemos. Faltam mais 5. 3 jogos domingo e 2 jogos na segunda-feira. Então, com 50% da rodada já completada, o Ceará é o 6º colocado com 11 pontos. Atrás do Ceará tem o Cruzeiro, que tem 10, que joga contra o Flamengo. Bom, o Flamengo está lá na frente. O problema é o Cruzeiro. Se o Cruzeiro empatar, o Cruzeiro fica com 11 pontos, mas vai ficar com um saldo de gols ainda inferior ao do Ceará. Então não passa. O Cruzeiro, para passar o Ceará, o Cruzeiro tem que ganhar o Flamengo. Tá? É impossível? Não. O mano de campo é do Cruzeiro. Time melhor é o Flamengo. Mas futebol é futebol. Tem uma diferença, mas o Cruzeiro é um grande time. Pode vencer em casa, fazer prevalecer o mano de campo. O Corinthians jogou e ganhou do Inter e chegou a 10 pontos. Então, o Corinthians não passa. O Internacional foi o time que jogou contra o Corinthians. Está com 9, não passa. O São Paulo já jogou. Não passa. O Botafogo jogou e perdeu para o Bahia. Não passa. O Vasco da Gama está na 12ª colocação com 7. Ou seja, se o Vasco da Gama ganhar, chega a 10. O Ceará tem 11. Então, o Ceará, no ruim, termina
na 7ª colocação, que é a única probabilidade do Ceará perder a 6ª colocação é se o Cruzeiro vencer o Flamengo. Então, a torcida do Ceará vai torcer aí para dar um empate para o Ceará terminar na 6ª colocação. E o Vitória? O Vitória está na 17ª colocação, ou seja, zona de rebaixamento. Pode piorar? Sim, pode piorar. Porque o Grêmio vai jogar e tem 5. O Santos vai jogar e tem 4. O Sport já jogou, não passa. Então, o Vitória pode cair. Deixa eu até dar uma olhada aqui, só para mim conferir rapidamente. Só dar uma conferida aqui rápido. Não. Apenas um dos dois passa. Porque vai jogar Grêmio e Santos. Para sorte do Vitória. Para sorte do Vitória. Ou seja, se der empate, o Grêmio chega a 6 pontos. Não passa o Vitória pelo saldo de gols. O saldo de gols do Vitória é menos 3, do Grêmio é menos 6. O Santos, se empatar, só chega a 5. Então, se para o Vitória cair uma posição, que é o que pode acontecer, tem que ter uma vitória, ou do Grêmio ou do Santos. Se tiver empate, o Vitória termina na 17ª colocação. Então, o Vitória, com esta derrota para o Ceará, ele pode cair uma posição, terminar a rodada na 18ª. E o Ceará, com esta vitória, ele pode cair no ruim, uma posição e terminar na 7ª colocação. Então, a vitória do Ceará foi de fundamental importância. Se tivesse sido ao contrário, o Vitória estaria ali com 9 pontos, ali, de repente, já na primeira página da tabela. Vamos aqui para o jogo. Eu já disse que o resultado foi justo. Foi justo. Para mim, o Ceará foi melhor do que o Vitória. O primeiro tempo, o Ceará não foi melhor do que o Vitória, não. Eu achei o Vitória, lógico, o Ceará teve uma chance. Eu estou tentando lembrar aqui qual foi a outra chance que o Ceará teve no primeiro tempo. Na verdade, a chance do Ceará foi uma bola chutada que a bola desvia, engana o goleiro, se vai em direção ao gol, ela ia entrar. Mas não teve muitas chances o Ceará. O Ceará teve dificuldade de sair, não conseguia segurar a bola na frente, conseguia um ou outro ataque, estava com dificuldade de construção. E o Vitória estava melhor, estava marcando em cima, estava conseguindo roubar as bolas, estava saindo com velocidade, estava conseguindo tocar a bola, mas estava pecando na finalização. Não foi um jogo onde o Vitória, no primeiro tempo, foi super superior ao Ceará, mas estava mais encaixado, o Vitória estava mais arrumado, o Vitória estava conseguindo sair de trás com uma facilidade, até porque o Ceará não estava conseguindo marcar a saída de bola. Então o Ceará não fez um bom jogo. O primeiro tempo do Ceará não foi um bom jogo, as coisas não estavam fluindo. As coisas estavam fluindo muito melhor, com mais facilidade para o Vitória. O Vitória no primeiro tempo estava muito mais perto de fazer o gol do que o Ceará. Se tivesse que falar assim, se por... imagina que fosse uma luta de judô. Terminou empate e o juiz tem que levantar a bandeira, na minha época, levantar a bandeira para escolher quem era o vencedor. Ia levantar a bandeira para o Vitória. O Vitória foi um pouco superior, sim, ao Ceará. O Ceará, não é que o Vitória fez um jogaço, mas o Vitória conseguia jogar. Conseguia sair, conseguia tocar, conseguia criar, conseguia contra-atacar, criou oportunidades. E o Ceará, muita dificuldade, muita dificuldade. Então, termina o primeiro tempo, o Ceará agradecendo de não ter sido perdendo para o Vitória no primeiro tempo. E o Vitória lamentando porque sabe que teve oportunidade, sabe que foi melhor, mas não fez o gol. E aí vai para o segundo tempo, a coisa muda por completo. O Ceará volta muito melhor e quem não consegue se encontrar é o Vitória.
Então o Ceará, logo nos 10 primeiros minutos, estava na cara ali, mais ou menos, que o Ceará ia fazer o gol, porque estava pressionando, estava marcando alto, estava fazendo o que não fez no primeiro tempo inteiro. E aí, numa falha do sistema defensivo do Vitória, tu não pode deixar o zagueiro sozinho. Pô, o Marlon nem pulou para cabecear, irmão. Nem pulou para cabecear. Eu acho que ele teve até que abaixar um pouco. E aí, na bola parada, sai o gol do Ceará, merecido. Porque o início só deu o Ceará fazendo tudo que não fez no primeiro tempo. E aí o Ceará consegue controlar o jogo, vai levando o jogo da maneira que quer. O Vitória dá ele melhorado, o Vitória se abre um pouco e aí o jogo fica corrido, né? O jogo fica corrido, começa a aparecer oportunidades. O Ceará continua melhor, mas o Vitória dá uma melhorada, mas dava para o Ceará ter ampliado. O Vitória não saiu com a derrota com mais gols por causa do goleiro. Porque o goleiro do Vitória trabalhou bastante. O goleiro do Vitória trabalhou bem mais que o do Ceará. Só para vocês pegar aqui, eu vou pegar um número aqui para vocês verem aqui. Ó, posse de bola, acertos de passes, tá? Foi ali, vou tirar isso aqui, acerto de passe, 79 para um lado, 80 para o outro, em relação a passes certos. Passes errados, os dois erraram praticamente a mesma coisa, 72, 73 por aí. Deixa eu pegar aqui. A posse de bola ficou um pouquinho para o Ceará, 52 a 48. Finalizações. O Ceará finalizou 17 vezes e o Vitória 12. O Ceará finalizou 6 vezes para fora e 8 vezes no gol. 8 vezes no gol. O Ceará, o Vitória foi 7 vezes para fora e 3 vezes no gol. O Ceará chutou uma direção ao gol. O Ceará meteu a bola na trave. Foi com a falta. O Ceará teve 2 bolas bloqueadas quando é chutada. O Vitória também. Escanteios 3-3. Impedimentos 4-3. Sistema defensivo. O goleiro do Ceará fez 5 boas defesas e o do Vitória 10. A defesa desarmou 9 vezes do Ceará e a defesa do Vitória 6 vezes. Desarmou menos. Por isso o Vitória chutou um pouco. Por isso o Ceará chutou mais. Se a defesa desarmou menos, o ataque chuta mais. Faltas cometidas. Um número muito alto. O Vitória fez 31 faltas. 31 faltas. E o Ceará, 16. Pô, cara, quase 50 faltas. É um absurdo, é um absurdo. Um absurdo. Cartões amarelos, o Ceará não tomou nenhum, o Vitória tomou 4. Então você pega aqui os números, você vê que os números são a favor do Ceará, principalmente quando se diz respeito ao ataque. Agora tem alguns detalhes, né? Pô, irmão, depois os times ficam reclamando, as torcidas ficam reclamando. O time A, o time B faz cera, o time A. Pô, irmão, tem um determinado momento no jogo que tava um cai-cai do cacete. Porra, cara, tá complicado. Mas é educação do jogador brasileiro. É essa, né? Quer ser mais malandro que todo mundo. Aí quando tá perdendo, aí quer que o jogo corra. Aí o adversário começa a fazer cena, começa a reclamar. Porra, é complicado, cara. Bem complicado. Mas tá aí. Ceará vence o Vitória e vence bem. Primeiro tempo não foi legal. No segundo tempo comandou. Foi melhor o jogo, teve um momento que foi equilibrado, mas nada que o Vitória fosse melhor do que o Ceará no segundo tempo. Então no segundo tempo, quando o Ceará foi melhor, fez o gol, teve chance de fazer mais, não fez, porque o goleiro do Vitória trabalhou bem e salvou
o Vitória de ter tomado mais de um gol. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!